De serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá! Moisés havia proibido a comunicação com os mortos. Muitos séculos depois, Jesus nos ensina que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No teu Evangelho de luz. Mais adiante, Allan Kardec nos esclarece sobre os limites da encarnação e nos traz a história imorredoura desta lei divina e do veículo que utilizamos para a prática, a vivência e o exercício do espírito na matéria. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referimos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. A passagem do Evangelho que aqui lida é lume para nossa consciência,
Mas afinal, que veículo é esse? Que passa por situações infinitas até o aprimoramento. Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Roteiro, nos traz significativa informação e nos esclarece sobre o perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem um corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão, à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo germes das próprias asas. O perispírito é ainda como organizado o corpo, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demonstrando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. Olha a importância do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Lê do engano de acharmos que uma existência poderíamos conferir tudo isso. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que exprimem. Não possuem meios para a ascese imediata, mas dispõem de elementos para dominar no ambiente em que se equilibram. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor, que se eleva aos santuários divinos na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que de algum modo ainda lhe partilham posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aquilhoada pela ignorância desperta.
A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade no plano a que lhe afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtude nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária, embelezando-a a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Graças a Deus. A importância de repetir a lição, porque é neste invólucro e na lei da reencarnação é que iremos entender, pela luz do Evangelho, redivivo que é o Cristo vivo em nós, que nos desperta a consciência para algo maior. Não pelo orgulho e egoísmo que envenena e enterra o espírito em dor e ignorância e incompreensão. Crede, tua alma querida é um ser imortal de infinitas jornadas. É como a lagarta que jamais pensou ela que um dia teriam asas lindas que a fariam tirar do solo fétido e pegajoso. Somos almas perenes, imortais. Temos um mundo para conquistar. Temos almas para auxiliar. E o amor que rege tudo isto. O fermento divino do Espírito, que já é inerente ao ser criado, desde a ignorância até os altiplanos crísticos, que seres puros como Cristo é o sol das vidas. Tua alma querida é o sol, o pequenino sol que alumiará consciências no futuro. Ilumina-te para iluminar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Os homens de boa vontade. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Medique-se do doce olhar suave deste magnânimo e sublime Espírito Jesus. Ael vos convida neste mergulho infinito que o Evangelho nos prepara. Ore, descanse e sonhe. Ao acordar, ore e siga o trabalho, siga a vida em plena luz. As bênçãos de Jesus.